D sobre C é dada por quem? Quem é o f de y? O f de y, dado y no contradomínio, existe um x no domínio, tal que f de x é y. Aí esse x é o f a menos 1 de y. F a menos 1 de y. E eu sei quem é, foi calculado lá. Quem era, dado o y no contradomínio, quem era o x no domínio, tal que f de x é y? Quem era? Era exatamente esse bichinho aqui, era menos o dy, mais o quê? Mais b, sobre o cy, menos a. Estão lembrados a conta que foi feita? Como é que eu mostrei que ela é sobrejetiva? Eu peguei um y aqui, nesse conjunto, aí eu mostrei que esta expressão estava onde? Estava aqui, e quem era a imagem dessa expressão pela função f? Era o y. Então não tem jeito. O f a menos 1 de y tem que ser isso. F a menos 1 de y é isso aqui. Qualquer que seja o y, diferente de a sobre c. Então, moral da história. Você pega uma função que é bijetiva. Por esta proposição, ela é invertível. Mas se você já mostrou que ela é bijetiva, você mostrou que ela é sobrejetiva. E lá no cálculo da sobrejetividade, na demonstração da jetividade, já está implícito o cálculo da função inversa. Por causa disso aqui, ó. Olha quem é a inversa, ó. Olha aqui, ó. Ei. Meu Deus! Esqueceu. Olha, ela é bijetiva. Então, G de B em A é a inversa. Mas G de B é a inversa como? Como é que a inversa está definida? Dado y em B, dado y em B, dado y em B, quem é G de y? G de y é x, onde x é o elemento de A, tal que f de x é y. E isso aqui é calculado, esse x é calculado quando eu vou demonstrar a sobrejetividade. Entendeu? Aí eu tenho a inversa. Não esqueça disso aqui. É caracterização da inversa. Veja, tem um exercício aqui, vou fazer esse aqui. Deixa eu apagar aqui. Exercício. Ó. Seja f de menos 1 em R, dada por f de x igual a x sobre 1 menos o módulo de x. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Deixa eu ver. É um exercício. É um exercício daqui. Tá aqui. Mostre que essa função é invertível e calcule sua inversa. Vou mostrar como que ela é invertível e calcular a inversa. Mostrando que ela é bijetiva. Bem, ela está bem definida? Tá. Porque se o x está no intervalo menos 1, o módulo de x é menor que 1. Portanto, 1 menos módulo de x é um número positivo. É um número positivo. Guardem isso. Qualquer que seja x aqui dentro, esse denominador é um número positivo. Certo? Tem mais. Vamos lá.
Vamos mostrar que ela é injetiva. Dados x e z pertencente a -1, que é esse intervalo aberto, o que é que acontece se f de x é igual a f de z? Qual a implicação daqui? Qual é? Isso implica o quê? Isso implica x sobre 1 menos módulo de x igual a quê? Igual a y sobre 1 menos módulo de y. Certo? Z, desculpe. Z. Mas eu quero concluir daqui que o x é igual a z. Se eu concluir que o x é igual a z dessa igualdade, eu demonstro que ela é injetiva. Mas isso implica o quê? X menos x módulo de z igual a quê? A z menos z módulo de x, tá certo? Multiplicando cruzado. Só que eu não concluo só isso, não. Observe daqui, ó. Eu concluo isso, mas além disso que eu concluo outra coisa. Eu concluo outra coisa. Se o x é positivo, o z não pode ser negativo, concorda? Mais do que isso. Se o x é maior que ou igual a zero, o z não pode ser negativo. Porque senão eu teria um número maior que ou igual a zero igual ao número negativo. O denominador é positivo dos dois. Então, se o x é maior que ou igual a zero, o z também é maior que ou igual a zero. Se o x é menor que ou igual a zero, o z não pode ser positivo. Porque senão eu teria um número menor que ou igual a zero, igual a um número positivo. Então, se isso ocorre, eu tenho mais conclusão. Eu tenho que x e z, os dois são maiores que ou iguais a zero, ou os dois são o quê? Menores que ou iguais a zero. Mas isso implica uma coisa. Mas isso vai implicar que eu vou ter a igualdade, vou escrever de novo a igualdade, igual a z menos z módulo de x, e o x módulo de z vai ser igual a z módulo de x. Porque se eu tenho essa igualdade aqui, se eu tenho essa desigualdade, quem é o módulo de z? Z. Quem é o módulo de x? X. Então eu fico com x igual a zx. Certo? É igual. Se eu tenho essa desigualdade aqui, quem é o módulo de z? Menos z. Quem é o módulo de x? Menos x. Aí eu tenho igual. Então, de fato, eu tenho essa igualdade. E se eu tenho essa igualdade, isso implica o quê? Isso implica que eu posso cortar esse com esse, e eu chego à conclusão que x é igual a z. Concordo? Certo? Então, isto diz o quê? O que é que isto diz, hein? Que a f é o quê? Injetiva. Vocês entenderam aí? Pode colocar aí, por favor. A f é injetiva. Agora vamos provar que a f é sobrejetiva. Tá? Então, primeira coisa, para provar que a f é sobrejetiva, eu vou demonstrar uma equivalência. Ó. Olha aqui. Ponto aqui. Ponto aqui. Dados. X no domínio. X no domínio é x no intervalo menos 1. E o y no contradomínio é o y real. Tá? O y real. Você tem o seguinte. O que é necessário e suficiente para que o y seja igual a f de x? Y é igual a f de x, preste bem atenção. Se somente se y é igual a quem? A x sobre quem? 1 menos módulo de x. Mas isso ocorre se somente se
tá? Y menos y módulo de x igual a quê? A x. Mas não só isso. De novo, y e x tem o mesmo sinal. Você concorda? Não é não? Y e x tem o mesmo sinal, porque se eu não posso ter o y maior que ou igual a zero e o x negativo. Eu posso ter? Não, porque senão eu fico um número menor que ou igual a zero igual a um número negativo. Eu não posso ter o y maior que ou igual a zero e o x menor que zero. Não posso ter. Então você tem isso. Mas se você tem isso aqui ocorre se somente se você tem isso aqui, ó, y menos x módulo de y igual a x. E mesma coisa. Por quê? Porque eu tendo isso aqui, o x módulo de y é o y módulo de x. Vamos ver. Se eu tenho isso aqui, se eu tenho essa possibilidade aqui, quem é y módulo de x? É yx. Quem é x módulo de y? xy. Se eu tenho essa, quem é y módulo de x? Menos yx. Quem é x módulo de y? Menos xy. Mesma coisa. Mas isso ocorre se e somente se, preste bem atenção, passa para cá, ó, fica x vezes 1 mais módulo de y igual a y. Ou seja, o x é igual a y sobre quem? 1 mais módulo de y. É se somente se. Pode ver. Tá certo? Porque vai a mesma coisa. Você não entendeu? É se somente se y, tá certo? É igual a x módulo de y mais x e yx é maior que ou igual a zero, ou yx, os dois são menores ou iguais a zero. Mas se é se somente se, o x é quem? É y, né? Porque fica x é igual a y sobre mod de y mais 1. Concorda? Tá certo? Então veja, daí, aí veja o seguinte, tá certo? Então você tem isso aí. Assim, dado y real, tem-se, vou dar a conclusão. Se você pegar y, divide por 1 mais módulo de y, aonde é que está y sobre 1 mais módulo de y? Vou botar assim. Com x igual a y sobre 1 mais módulo de y, aonde é que está o x? O x está no intervalo menos 1. Porque se eu divido y por 1 mais módulo de y, onde é que está o módulo dessa expressão? É um número menor do que 1. Porque quando eu calculo o módulo, ó, quando eu calculo o módulo disso, quem é o módulo disso? É o módulo de y sobre 1 mais módulo de y. Ou seja, o módulo disso aqui é menor que ou igual a 1. Se o módulo disso aqui é menor que ou igual a 1, onde é que está esse número? Está no intervalo menos 1. Agora veja. Se y é real, aqui, ó. Se y é real, está aparecendo aqui, ó. Também. Se y é real, x é desse jeito. E x está no intervalo menos 1, qual é a conclusão?
Qual é a conclusão? Quem é o y? O y tem que ser f de x. Porque olha essa equivalência. Essa equivalência está dizendo, se x está no intervalo menos 1 e y é real, y é o módulo de x, se e somente se o x é dessa forma. Então, meu amigo, se y é real, com x igual a isso aqui, onde é que está o x? Está no intervalo menos 1. Aí vem, x no intervalo menos 1, y real, e y igual, e x igual a isso aqui, tira o azul, para não despoluir, e x igual a isso aqui, quem é o y? E assim, quem é o y? F de x. Isso diz o quê? Isso diz que a f é sobrejetiva. Logo, a f é o quê? Sobrejetiva. Agora, a f é sobrejetiva e quem é a inversa da f? Que é a inversa da f? Deixa eu concluir aqui. Então, a conclusão. A f é injetiva, é sobrejetiva, ela é bijetiva. Portanto, f é invertível e a sua inversa, quem é a sua inversa? F é menos 1, que vai de onde para onde? De R no intervalo menos 1, é dada por... Quem é F é menos 1 de Y? Quem é? Ó, olha aqui, ó. Agora venha para cá, por favor. Dado Y real, quem é F é menos 1 de Y? É o X, tal que o F de X é Y. Quem é o X, tal que o F de X é Y? Tá? Então acabou. Então F é menos 1 de Y é quem? É Y sobre 1 mais modo de Y. Qualquer que seja Y real. Agora, atentem para este exemplo. Este exemplo diz que existe uma bijeção. Ó, este exemplo está dizendo uma coisa para você. Está dizendo que existe uma bijeção desse intervalo na reta. Cada ponto está associado a um único número real por essa bijeção, e cada número real está associado a um único ponto desse intervalo. Ou seja, esses dois conjuntos, eles têm a mesma cardinalidade. É como se eu dissesse, eles têm a mesma quantidade de números. Claro, não dá para falar em quantidade, porque os dois conjuntos são infinitos. Mas cardinalidade, esse conceito é definido assim. Nós dizemos que dois conjuntos A e B têm a mesma cardinalidade quando existe uma função bijetiva entre esses dois conjuntos. Essa é a definição de cardinalidade. Os conjuntos sendo finitos, aí tem a quantidade de elementos, né? E a quantidade é a mesma. Na verdade, a quantidade é uma relação de equivalência nos conjuntos finitos, no dado conjunto universo, tá? Então, dois conjuntos, ele tem a mesma cardinalidade, que é a mesma quantidade de elementos, no caso dos dois sendo infinitos. Dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando entre eles há uma função bijetiva. Portanto, o intervalo menos 1, 1 aberto, possui a mesma cardinalidade do conjunto dos números reais. Mais do que isso, qualquer intervalo aberto, não importa o seu tamanho, possui a mesma cardinalidade do conjunto dos números reais. Porque eu posso criar uma função, a partir dessa função aqui, eu posso criar uma função bijetiva entre qualquer intervalo aberto
no conjunto dos números reais. Esse é a chave. Hã? É a nossa chave. Tem a mesma cardinalidade. Tá? Aí já a função já é mas tem a mesma cardinalidade, por causa de proposições relativas à cardinalidade. Eu não consigo exibir aqui a função, tá certo? Mas tem a mesma cardinalidade. Aí você tem que estudar mais detalhado, tá? Mas o fato é, esse intervalo tem a mesma quantidade de números que a reta tem. No sentido que os dois têm a mesma cardinalidade, por quê? Porque há entre eles uma função bijetiva. E uma função é bijetiva, é invertível somente se ela é bijetiva. E você já sabe como calcular a inversa, a função sendo bijetiva. É o procedimento para mostrar que é sobrejetiva. Aí você já tem a cara da inversa. Entendido? Tá? Por isso que sai daqui. Pronto.